é fundamental a gente discutir aqui, a mobilização de participação social, acho que tem que ser uma marca do nosso governo. Aliás, eu acho que só nós, né, de esquerda, né, do campo da esquerda, tem condições, de fato, de desenvolver alguma estratégia neste sentido. Ninguém mais. O que a gente percebe dos governos do PSDB, ou os governos de direita, ou mesmo de extrema-direita, é o esvaziamento de políticas de mobilização, de participação social. Eles não têm essa perspectiva, não é esse o interesse, né? E só nós que temos condições e experiência já vivenciada em alguns momentos, acúmulo, né, para poder traduzir tudo isso que você colocou aqui em ações de fato efetivas. E eu concordo com você, Léo. Eu acho que a gente precisa enfrentar o debate do Renda Básica de Cidadania, projeto do Suplicy, seja de forma complementar ou não. Primeiro, nós estamos num cenário do Brasil de uma regressividade dos direitos econômicos e sociais. Isso não começou na pandemia, obviamente. Isso já tem, desde a agenda da maldade, né, que eu falo, que foi a combinação de emenda constitucional 95 e reforma trabalhista, que a gente já inicia na gestão Temer, logo depois do golpe. O Brasil entra numa rota de regressividade dos direitos econômicos e sociais. E, obviamente, que essa agenda vai se aprofundar, né, com o cenário de pandemia. E aí aquela reunião ministerial, né, passar boiada, ali fica nítido também que é um momento de aprofundar. E como o Fausto colocou, o Rafael colocou, quando a gente está hoje nessas disputas eleitorais, nós precisamos saber do impacto que ela vai ter na vida do povo, do povo brasileiro, dos trabalhadores e trabalhadoras de Santo André, que é enfrentar, ganhar a eleição num contexto de regressividade dos direitos. E com a pandemia, nós tivemos, por exemplo, mais de 80% do mercado de trabalho impactado, com algum impacto de regressividade da sua condição de vida. Nós já superamos mais de 40% da informalidade no Brasil. Informalidade, né, traduzindo, é trabalho com pouco ou nenhum acesso a direitos. Então, a capacidade de sobrevivência, de consumo, de movimentação econômica desses trabalhadores estão frontalmente afetadas. A gente está num cenário, só para falar depois da MP 936, mais de 8 milhões e meio de trabalhadores já tiveram jornada de trabalho e salários reduzidos nesse contexto. Isso significa menos dinheiro para rodar a economia, menos impostos. Por exemplo, o FGTS e o INSS já tiveram em maio mais de 30% de recuo. Então, esse é um pouco o cenário que a gente vê. Infelizmente, né, o Rafael já iniciou isso, no ABC essa realidade também se impõe. O cenário que já vinha de desindustrialização vai se consolidando e sempre foi um indutor importante nessa estratégia regional de desenvolvimento. A indústria e os polos industriais, petroquímicos e outros, né, tiveram sempre um papel predominante no desenvolvimento econômico. Só agora, no contexto da pandemia, nós temos mais de 32 mil trabalhadores que solicitaram, né, o acesso ao seguro-desemprego no ABC. Nós temos mais hoje de 58% de procura de benefícios em relação ao mês anterior no ABC. Nós já tivemos mais de 18 mil postos de trabalho com carteira assinada, o trabalho com dignidade, com direitos no ABC já perdido, né, nesse contexto. Pode ser, inclusive, que tenha dados até mais atualizados que mostram essa situação. Então, essa é a realidade, Beth, de enfrentar esse desafio, e esse time que está aqui tem que ter claro que nós estamos numa crise também do regime político, do pacto constitucional. Então, nós estamos nessa gravidade, nessa tanto econômica, social,
mas também de uma crise do regime político, do pacto das forças políticas em torno da Constituição de 88. Então, esse é o cenário e essa é a responsabilidade de enfrentar o desafio eleitoral. E aí, Beth, uma coisa a gente vai ter que fazer. Esses 2 anos que o Fausto disse, de dificuldades, nós precisamos voltar a ter ousadia. Eu acho que foi a grande marca do PT, inclusive do ABC, as primeiras gestões em Diadema, as primeiras gestões em toda a região do ABC, foi marcado pela ousadia. Citaram Celso Daniel, foi de fazer gestões, e eu acho que a gente tem que tirar uma grande lição do golpe e também da atual gestão do Bolsonaro e essa tensão permanente. Nossas gestões públicas precisam se pautar na mobilização permanente na participação social. Qualquer estratégia de desenvolvimento, de saúde, de assistência social, de educação, tem que mobilizar o povo, tem que fomentar a participação social. E precisamos se lembrar, os primeiros ataques à Dilma, inclusive de chamar de bolivarianismo, foi quando ela pôs na agenda a criação do Sistema Nacional de Participação Social. Eles sabiam que isso mexia diretamente com a mobilização popular, com a mobilização, chamar o povo para participar da gestão pública, da coisa pública. Então, nós precisamos voltar a ousar. E eu acho que nós precisamos propor os sistemas municipais de participação social, estruturando os conselhos, dando protagonismo social para as comunidades, mobilizando essas redes de solidariedade na periferia para participar dos conselhos, chamar a população para enfrentar esses 2 anos, né, de um longo inverno de dificuldades, mas galgado na mobilização e na participação social. Então, deixo esse primeiro aspecto. O segundo, e aí entrando nas lógicas de desenvolvimento, nós precisamos criar uma política integrada, e logicamente com esse olhar regional que o Fausto já falou, né, pelas características do próprio ABC, mas uma política integrada de trabalho e economia solidária. Nós precisamos combinar as estratégias do Cine, dos postos de atendimento ao trabalhador, né, os PATs, que fazem as estratégias de intermediação de mão de obra, com estratégias de fomento ao cooperativismo, aos empreendimentos de economia solidária, as novas startups que a juventude está empreendendo. Então, nós precisamos combinar e criar um sistema integrado de trabalho, de economia social, solidária, que também se galga nesse processo de buscar um desenvolvimento que mobilize paixões, que mobilize sentidos, que é aquele trabalho em que a pessoa é motivada. Então, essa é uma proposta concreta de a gente integrar as políticas de trabalho e economia solidária. E, obviamente, que essa integração tem que vir com parcerias com essas universidades que existem em Santo André, no ABC, chamando a universidade a promover e desenvolver tecnologias sociais, resgatar toda essa produção para reorganizar e fomentar arranjos produtivos locais e criativos. Então, essa política integrada de trabalho e economia solidária precisa estar galgada nessa integração com as universidades e a criação de tecnologias e tecnologias sociais. E também, numa segunda proposta, ter uma política para responder a esse novo empreendedorismo, vamos chamar assim. Eu nem gosto muito, não acho esse conceito tão adequado, mas vamos usar ele, com estratégias de economia solidária, de economia social. Nós precisamos, nesse sistema integrado de trabalho e economia solidária, ter uma vertente de disponibilizar orientação jurídica, técnica, aos trabalhadores e trabalhadoras informais, que já estão chegando próximo à metade da força de trabalho brasileira. Nós precisamos responder com novas tecnologias, com cooperativas de plataforma, organizar esses trabalhadores informais, inclusive por setores econômicos dentro do MEI. Então, juntar o empreendedorismo com estratégias coletivas de empreender.
mostrar que um cabeleireiro, uma outra pessoa que trabalha com a manicure, o pedicure, enfim, eles não competem entre si. Nós precisamos criar formas de consumo solidário entre eles, enfim. E aí, nesse aspecto, as compras públicas podem cumprir um papel muito importante. E é isso que eu queria destacar. A coleta seletiva tem um potencial... 2 minutos. Oi. A coleta seletiva tem um potencial muito grande, Beth, para gerar postos de trabalho através de cooperativas e associações. Já temos legislação que garante licitações que garantam benefício para quem se organiza em cooperativas de reciclagem, por exemplo. Nós precisamos fomentar as compras públicas de zeladorias municipais, de praças, de pequenas reformas, fomentando empresas locais, cooperativas e associações. E o programa de aquisição de alimentos, o PNAE, nas escolas municipais. O Haddad fez uma inovação de progressividade de compras de cooperativas de agricultura familiar e de orgânicos. Isso fomenta negócios, isso fomenta estratégias. E, por fim, nós precisamos enfrentar esse debate. Com essa situação de desestruturação econômica, nós precisamos potencializar estratégias de distribuição de renda. E eu acho que nós precisamos enfrentar o debate da renda básica municipal. Ou que complementem as políticas de transferência de renda federal, como o Bolsa Família e outros, e ampliando para outros públicos. E nós precisamos enfrentar esse debate da renda básica municipal. E só para lembrar, ela tem um efeito multiplicador importante. O Bolsa Família mostra que o efeito multiplicador a cada R$1 é R$1,07, R$1,08. Isso gera riqueza, não é gasto, é investimento na população, isso gera consumo local. E se isso for feito, como Maricá fez, prefeitura do PT, no Rio de Janeiro, com bancos comunitários e cooperativas de crédito, isso cria ainda mais o efeito multiplicador dessas políticas. Então eu deixo essas 3 propostas na área do desenvolvimento e essa de gestão pública participativa como estratégia de mobilização, criando o Sistema Municipal de Participação Social, como ideias e propostas que a gente acumulou na Unisol, no Conselho Nacional de Direitos Humanos, para contribuir, e estamos totalmente à disposição, Beth, para construir essa vitória de Santo André e uma vitória muito importante para a região do ABC.